Na verdade, a primeira oportunidade que ele teve de andar de Fórmula 1 foi com a Williams, né? E você estava lá presente. O que você lembra dessa primeira experiência dele? Já chegou confiante? Como é que foi? Lembro de cada minuto, né, Tiago? Lembro de cada minuto, porque foi assim uma reportagem exclusiva que a gente fez. Nós já tínhamos combinado que isso ia acontecer, porque era um tipo de um prêmio que a Williams dava ao campeão de Fórmula 3, que era um dia de treino. Um dia de treino específico para o piloto. Ela, naquele dia, ela não levou os pilotos que ela já tinha sob contrato dela, por isso que não havia nem vaga. Em 84, a Williams não tinha vaga para ele, já tinha os pilotos contratados. Então, ela levou o carro para a pista exclusivamente para ele. Tinha o quê? Uns 8 mecânicos, o caminhão, o carro e o próprio Frank Williams. Como a gente tinha pré-combinado isso, assim, o Donington Park fica um pouquinho distante de Londres, e a gente, então, saiu um dia antes, combinamos de já dormir no autódromo dentro do circuito do Donington Park, ficamos lá e no dia seguinte saímos juntos, tomamos um café da manhã juntos. Eu saí no carro dele, que era um Alfa Sud prateado, um Alfa Sud que depois acabou até sendo comprado pelo jornalista que era assessor de imprensa dele, que é o Bigola, né, o Wagner Gonzalez, nosso amigo. E saímos nesse Alfa Sud e fomos para a pista. Aí tem toda aquela história, aquela matéria que acho que várias pessoas já viram no YouTube, que ele entra ali, ele vai descrevendo que o Senna, de cara, ele pegou logo esse jeito de ser entrevistado, né? Um ótimo entrevistado. Ele tinha os pontos em que ele sabia que era o que mais interessava para quem estava fazendo a reportagem, aquela coisa toda. Então, ele cria toda aquela situação que ele entra dentro do caminhão, vê o carro pela primeira vez, conversa com a gente e dá aquelas 3 batidinhas no carro, né? Aquele toque, 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 e diz, é hoje. Esse toque, toque, toque ficou famoso, né? Ficou famoso no mundo inteiro, correu. Está aí no YouTube para quem quiser ver. Ele não demonstrava, então, um nervosismo, era mais confiança do que qualquer outra coisa. Nervosismo zero. Nervosismo zero, zero, zero. Ele estava ali como se fosse andar num Fórmula 3. Aliás, quando ele deu as primeiras voltas, né, ainda se acostumando ao carro, e na primeira parada, a gente, nesse dia, como era um negócio específico dele, a gente estava com liberdade total para trabalhar. Primeiro que éramos só nós da Globo. E tinha um amigão, o Arthur, que era perdão, o Álvaro Teixeira, que era um amigão que morava em Paris, um cara que era da editora Abril, mas ele era produtor, não era repórter. Então ele era um amigão, estava lá junto com a gente, e mais o Leonardo Senna, irmão dele. Então a gente tinha liberdade total de falar com ele a hora que quisesse. Então, depois dessas primeiras voltas, eu já tinha feito entrevista com o Frank Williams, já tinha feito entrevista com um dos mecânicos-chefe, já tinha feito entrevista com ele, fora do carro, dentro do carro. Mas quando ele deu essas primeiras voltas, lá fui eu de novo dentro do carro, ele simplesmente falou assim, eu não vejo muita diferença para um Fórmula 3. Apenas o motor acelera mais, tem mais potência, mas o comportamento é igual. Você vê que ele estava muito à vontade.